Vamos para o nosso culto de estudo e oração, dia 20 de julho, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço, igreja, em nome de Jesus, que assim que você assistir a palavra, você divulgue, você compartilhe, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos já no penúltimo estudo relativo ao Evangelho de João. Nós estamos tendo um panorama, do Evangelho de João. Então hoje nós estaremos abrindo a nossa palavra em João capítulo 14. João 14, a partir do verso 1, igreja. Evangelho de João 14, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, igreja. João 14, a partir do verso 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos reunidos como igreja para honrar e glorificar o seu santo nome, para aprender mais de Ti. Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, Pai, e que nós não tenhamos nenhum impedimento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesse capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, se inicia a despedida, o discurso de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, e durante alguns capítulos, ele vai se despedindo. Aqui, evidentemente, ele já está nesse tom de despedida. Ele já começa a falar para os discípulos para que eles não fiquem angustiados, ao contrário. Jesus aqui já está ministrando na vida dos apóstolos que ele, Jesus Cristo, ele é o caminho para o Pai. E Jesus Cristo, sendo o primogênito de Deus, Deus proporcionou a Jesus Cristo, mediante a sua obediência, que Jesus Cristo fosse o primogênito que venceu a morte. A Jesus Cristo toda a honra e toda a glória, porque ele venceu a morte. E aqui ele está dizendo, no contexto aqui, que falou, olha, eu vou vencer a morte. E Deus já preparou moradas não só para mim, mas para todos. E logo, logo eu voltarei e os levarei. Que coisa maravilhosa, não? Que coisa. Olha, né? E quando eu for preparar lugar, voltarei. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então dá para entender aqui uma coisa maravilhosa. Que nós não iremos sozinhos.
Nós estaremos com Jesus Cristo, indo para a morada. Tão logo a gente saia desse corpo. Que coisa maravilhosa, não? Como Jesus Cristo, ele ministra, né? Como Jesus Cristo nos ensina. E Deus é tão zeloso através da vida de Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós também venceremos a morte. Amém ou não? Maravilhoso isso. Quer dizer, Jesus Cristo, ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ele foi, preparou tudo bonitinho. Bom, amanhã é o dia do João, então ele vem. Vai me esperar. Amém? Aí vai chegar meu dia, o que ele vai fazer? Vamos lá, João. Eu vou te mostrar a morada que eu preparei para você. Você também venceu a morte. E aí você, assim é o João, assim é o Elias, assim, né? É toda a igreja. A Roseli, a Ana, os nossos filhos. Claro que, evidentemente, se Jesus Cristo não voltar antes, mas se ele voltar, ele estará também presente. Percebe? Então, nós nunca estaremos sozinhos. Então, quando Jesus Cristo ele começa o seu discurso de despedida, já é um discurso, amados, maravilhoso. Já é um discurso já de proteção, de zelo, não de abandono, porque a morte de Jesus Cristo, no primeiro momento, trouxe abandono. E depois Jesus Cristo vai continuando a narrativa nos próximos capítulos, prometendo o Espírito Santo, nos ensinando através de recursos de linguagem, de que nós somos parte do ramo da videira, o agricultor é Deus, a videira é Jesus Cristo, nós como os ramos que nascemos para dar fruto. E ele continua dizendo que da obra do Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo, na verdade, ele nos guia em toda a verdade. Não há mentira para o Espírito Santo. É por isso que a mentira para aqueles que servem a Jesus Cristo não tem espaço em nossas vidas. Porque nós somos guiados em verdade pelo Espírito Santo. E ele vai continuando a narrativa, vai para a última ceia, apontando para o memorial do corpo e do sangue dele, Jesus Cristo, lembrando como memorial do seu sacrifício, dizendo que nós faremos sim até que ele volte em breve. Depois dessa narrativa, logo viria a agonia de Jesus Cristo no Getsêmani. Porém, o Evangelho de João nos dá o privilégio hoje, amados, privilégio nós que estamos aqui ao vivo, que nós estamos vendo esse vídeo agora, ele nos dá o privilégio de nós orarmos a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Trata-se de uma intercessão, e nós vamos ver não somente pela vida dos discípulos, mas também para todos aqueles que futuramente iriam crer em Jesus Cristo. Uma oração para nós, que estamos hoje aqui nesse culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Porque o desejo de Jesus Cristo é de nos abençoar, crendo em seu nome, independentemente do tempo. É por isso que Jesus Cristo também ele é eterno, ele não fez essa oração só para os discípulos, ele fez essa oração para mim e para você. Porque ele é um Deus que não tem começo, meio e fim, ele é eterno. Então, eu convido a igreja, nós vamos compartilhar hoje, orar a oração sacerdotal de Jesus Cristo, que está no capítulo 17 de João.
um pouco antes de chegar no Getsêmani, já passando todos esses eventos que eu disse, Jesus Cristo nos privilegia com essa oração sacerdotal que começa no verso 1 de João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui é sensacional, é maravilhoso, porque Jesus Cristo, ele já nos dá a certeza da conclusão da sua obra, da vontade do Pai, antes mesmo de acontecer. Aqui, ele está fazendo o seguinte, ele está falando o seguinte: glorifica o seu Filho. Por quê? Porque nada que possa acontecer eu vou voltar atrás. Pai, o Senhor pode confiar em mim. Então, na verdade, nesse momento, a glória do céu aguarda quem? É Jesus Cristo. E ele já está profetizando: Pai, eu estou indo. Pode me glorificar. Só pode ter certeza que o Senhor vai me glorificar. O seu plano, a sua vontade, pela minha obediência. Aconteça o que acontecer, será cumprido. Que coisa maravilhosa, não é? Puxa vida, se eu e você pudéssemos, de todo o coração, de todo entendimento, também verbalizar isso para o Senhor, né? Pai, pode mandar aí que nós vamos fazer a sua vontade. Custe o que custar. Foi exatamente isso que Jesus Cristo, ele está orando. E na sequência do verso 6, Jesus Cristo diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Olha ele cumprindo a vontade do Pai. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Que coisa linda. Até o 10. Porque eu lhes tenho transmitindo as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus Cristo aqui orando para quem, igreja? Pelos discípulos, já intercedendo por eles. Olha o verso 9, é por eles que eu peço. Então Jesus Cristo aqui pedindo para quem? Pedindo para que Deus desse o quê? Já descesse o Espírito Santo, para que através dos apóstolos houvesse a plantação da igreja, a igreja cristã de Jesus Cristo fosse plantada. E como a gente vê a humildade aqui de Jesus Cristo, dizendo: eles são do Senhor. O Senhor me deu, mas a palavra é sua, o Senhor que me deu. Então eu estou te pedindo para que o Senhor cuide deles. É por isso que essa oração se chama uma oração o quê? Sacerdotal. Uma oração de intercessão, porque até agora Jesus Cristo está orando por quem, igreja? Por mim, por você, pelos discípulos.
E Jesus Cristo continua no verso 11, acompanhe por favor. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Guardávamos no teu nome que te deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o quê? A Escritura. Mas agora vou junto para de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Vamos até o 19. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados, que versos maravilhosos! Jesus Cristo aqui pedindo a preservação e santificação dos seus, e ele se santificou por nós. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo que sede santo porque eu sou santo. E Jesus Cristo aqui, ele vai fazendo com que os seus discípulos, através dessa oração, dessa intercessão, realmente promulguem a palavra do Evangelho. Sejam realmente os condutores da palavra, exceto o filho da perdição, que foi o quem traiu Jesus Cristo. E nessa oração, amados, que depois a gente começa a entender melhor em Atos, começa a entender melhor nas cartas paulinas, principalmente paulinas, Jesus Cristo aqui já pedindo o quê? A unidade da igreja. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Que coisa maravilhosa! É claro que depois em Atos, nas cartas, isso vem sendo dito como essencial, o corpo, né, igreja? Tá certo? O corpo, a unidade. Mas aqui Jesus Cristo já está falando de quê? Que a igreja seja uma. Como Ele e Deus e o Espírito Santo é. E isso tudo, igreja, para não ser redundante, Jesus Cristo está orando e intercedendo. Continuando no verso 20, eu não peço somente para esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Igreja, que revelação maravilhosa, que oração maravilhosa. E aqui Jesus Cristo orando por mim, por você.
por todos aqueles que viriam de conhecer a Ele através da pregação deles, dos apóstolos, e depois dos apóstolos, e depois dos pastores. E ele, novamente, ele diz que para que eu e você sejamos o quê? Novamente, quando a Bíblia, quando Jesus Cristo, ele faz algumas, não são vãs repetições, mas quando ele, na verdade, mostra a importância, repetindo alguns trechos, é que ele é importante. Então, de novo no verso 21, a fim de que todos sejam um. De novo falando do quê? De unidade. Concluindo os últimos versos, a partir do 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo aqui falando do que, igreja? Novamente do que? Da vida eterna. Me permita, Pai, que eles estejam comigo. Eu já preparei minhas moradas. As moradas já estão preparadas, igreja. Que coisa maravilhosa. Na verdade, igreja, eu e você como cristão, nós temos que continuar a obra de Jesus Cristo. Continuar a obra dos apóstolos. Continuar a obra dos discípulos. Porque o que Jesus Cristo deixa claro aqui no verso 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com o que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. O amor de Jesus Cristo em mim e em você faz com que a gente apresente o quê? Jesus Cristo, para que haja realmente essa comunhão com Deus através do seu Filho e através do Espírito Santo. Amém, igreja? Que oração maravilhosa, que oração sacerdotal, né? Abençoada que Jesus Cristo fez. Já deixou tudo bonitinho, tudo preparado. Tudo. Está tudo preparado, igreja. Só falta nós obedecermos, só falta a gente caminhar em santificação, só falta a gente continuar orando ao Pai, porque Ele que nos capacita, Ele que nos guarda. Quanto mais eu vou entrando nos evangelhos, nós, né? Nós estamos aqui há alguns meses, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quanto mais a gente vai entrando, e se você for fazendo os resumos dos resumos dos resumos, a importância da oração, igreja. Não há cristianismo sem oração. Claro que existe a obra, é claro que existe tudo, mas não há evangelho sem oração, não há. Não há evangelho sem intercessão. Não há família sem oração. Não há igreja sem oração. Não há igreja sem intercessão. Porque a oração, ela faz com que a igreja tenha unidade, que a gente conheça o amor de Jesus Cristo, né? E isso ficou absolutamente claro nessa oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17. Se depois, com um tempinho, eu convido você, né, a releia, vai meditando, e em nome de Jesus nós continuaremos sendo abençoados. Amém?
Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite nós estarmos na sua presença, Pai. E o Senhor nessa noite nos dá o privilégio de orar a oração que o Senhor orou, Pai, a Deus. Nas suas despedidas, um pouco antes de estar indo para o Getsêmani. Muito obrigado. Obrigado porque a cada semana que nos aprofundamos nos evangelhos, Pai, temos cada vez mais a certeza da importância da oração, da intercessão, Pai. Porque foi graças a essa oração que nos alcançou, Pai. Essa oração me alcançou a minha família. Essa oração te alcançou. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Pai, por o Senhor estar aqui, através do Espírito Santo, ministrando essa oração sacerdotal em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.